vamos desfazer a mesa de abertura e agora eu quero convidar nossas duas palestrantes convidadas para compor a mesa, chamá-las, e elas vão falar um pouquinho da experiência delas com a questão da moradia, a experiência delas na luta pelo direito à cidade e direito à moradia. Eu quero convidar a Irene Maestro Sarrion dos Santos Guimarães. Ela é militante do movimento Luta Popular e organizadora do grupo Mulheres da Esperança, da ocupação de Esperança lá de Osasco. Obrigada. E chamar também a Antônia Lindinalva Ferreira do Nascimento. Ela é ativista social no movimento de moradia MSTRU e uma das coordenadoras da FLM e coordenadora da ocupação São João 588, que a gente acompanha. A gente vai ter que mudar um pouquinho aqui a nossa programação, porque a gente tem uma apresentação cultural. As meninas estão programadas para se apresentar às 20h30. São 10 para as 20. A gente tem 15, 20 minutinhos para cada uma. Pode ser? Então, passo a palavra para a Irene agora. Obrigada, Irene, por ter vindo. Boa noite a todas e todos. Eu sou Irene, sou do movimento Luta Popular, que é um movimento que constrói lutas no território, fazendo ocupações, lutando contra despejos, fazendo luta nos bairros. Queria, primeiro, muito agradecer o convite, dizer que a gente ficou muito feliz de saber que o nosso vídeo chegou em outros cantos, permitindo que hoje a gente pudesse estar fazendo essa prosa sobre esse assunto que é tão importante, tão caro para a gente, que é a questão das mulheres e a nossa luta para mudar esse mundo. Para a gente, a questão das mulheres é algo muito fundamental para o jeito que a gente enxerga a luta pela moradia e a luta pelo direito à cidade. A gente vive numa sociedade em que a casa é responsabilidade das mulheres e chamam de puro amor aquilo que a gente faz, o trabalho que a gente faz dentro de casa não remunerado. E o peso disso é muito grande e faz com que a participação política das mulheres no movimento de moradia seja facilitado por esse peso. Então, as mulheres nos movimentos de moradia têm um peso muito grande, uma presença muito ativa. Nas ocupações, normalmente, as mulheres sempre assumem as tarefas da cozinha coletiva, dos trabalhos de limpeza, do cuidado com as crianças, enquanto os homens cuidam da infraestrutura, da segurança. As mulheres também são muito responsáveis por manter as ocupações e organizar as ocupações quando os homens saem para trabalhar. Mas o trabalho e o papel que as mulheres têm dentro da ocupação não é visto com a mesma importância, muitas vezes, do que aquilo que os homens fazem na ocupação. Isso é muito difícil de quebrar, de mudar, porque é o jeito que a sociedade funciona. Quando uma companheira participa da ocupação e quer ajudar, ela fala, pô, o que eu vou ajudar? Vou ajudar na cozinha, né? Já é uma coisa do jeito que a sociedade funciona. Nessa sociedade que que o nosso trabalho é explorado e que o pouco salário que a gente ganha trabalhando muito, não dá para comer, vestir, pagar o transporte, pagar um aluguel, faz com que ocupar se torne uma necessidade. E a nossa moradia ser tratada como uma mercadoria para quem pode comprar e não como um direito, faz com que todos os dias muitas mulheres sejam empurradas para fazer a luta por moradia. Mas não é só no trabalho que o capitalismo, esse sistema que a gente vive, explora a gente. O capitalismo também ataca a gente nos espaços onde a gente está, no tempo fora do nosso serviço. Então, tudo aquilo que cerca a nossa casa também é atacado pelo capitalismo. Então, o capitalismo ataca a gente quando toma territórios violentamente, quando precariza a saúde, quando acaba com a educação, quando faz a gente se espremer em vagões e trens de ônibus e nos ônibus, que nem sardinha, que nem lata de sardinha, tendo que pagar para fazer isso. O capitalismo ataca a gente quando a gente é assediada na rua. O capitalismo ataca a gente quando assassina os nossos jovens, a nossa juventude na periferia pela violência da polícia. O capitalismo ataca a gente quando encarcera a gente em massa. Então, em todos os lugares que a gente está, quando a gente não está no serviço, o capitalismo também ataca a gente. E se a gente observar, as mulheres são maioria também na resistência a esses ataques. Não é só na luta por moradia que as mulheres são linha de frente, mas em tudo aquilo que cerca a nossa casa,
As mulheres são maioria. Se a gente vê as mulheres protagonizando a luta por creche, toda a luta por saúde num bairro tem as mulheres na linha de frente. Nas associações de mães familiares de presos e presas, as mulheres são a maioria. Na luta pelo direito à justiça e a enterrar seus mortos, são as mulheres que estão na frente. Então, o capitalismo ataca a gente justamente no lugar que ele diz que é para as mulheres, que é a nossa casa, o entorno da nossa casa. E, por isso, o capitalismo faz das mulheres agentes do combate contra ele. Faz das mulheres agentes do combate contra esse sistema. E as mulheres lutam todos os dias, e muito. E desde sempre, da escravidão até hoje, as mulheres lutam contra esses ataques e contra esse sistema para poder sobreviver. Diante disso, a nossa responsabilidade é poder fazer essa prosa com quem mais precisa dela. Com as mulheres que vivenciam isso no seu dia a dia, embora às vezes não consigam elaborar isso que elas vivem, mas elas vivem. E o nosso desafio é poder trazer as mulheres que já lutam para dirigir essas lutas. E para elas poderem reconhecer e perceber que elas são capazes de fazer qualquer tarefa, não só da cozinha. E, principalmente, que elas são capazes de fazer a tarefa mais importante, que é a tarefa de transformar esse mundo. Na Ocupação Esperança, o vídeo foi uma tentativa nossa de poder mostrar um pouco o trabalho que a gente fez lá. A gente tentou fazer isso. Tentar quebrar essa ideia de que tem tarefas que são para os homens, tarefas que são para as mulheres, e que a tarefa das mulheres é menos importante que a dos homens. Porque se a gente faz vigília, virando a madrugada junto, passando o mesmo frio, se a gente, quando apanha da polícia, quando vai fechar a rodovia, apanha junto, se a gente, quando é ameaçado de morte por jagunços, quando ocupa uma terra, é ameaçado do mesmo jeito, se a gente passa por tudo isso junto, por que a gente é tratado diferente? Por que as mulheres se sentem menos seguras? Por que várias vezes as mulheres são desrespeitadas? Por que às vezes as mulheres nem são vistas na luta que estão fazendo? Então, nossa tentativa de começar a pensar uma discussão sobre as mulheres que caminhasse junto com a nossa luta por moradia começou da boca do fogão, começou de dentro das cozinhas coletivas onde se reuniam as mulheres para contribuir com a luta da Ocupação Esperança em Osasco, que começou em agosto de 2013. Foi a partir das mulheres, para que a gente pudesse pensar juntas, que a gente começou a pensar como que a gente poderia fazer para que a nossa luta por moradia também pensasse o respeito às mulheres, combatesse a violência contra a mulher e pudesse colocar as mulheres em pé de igualdade com os homens nessa luta que a gente estava fazendo junto e passando por todas as dificuldades que é fazer essa luta juntos. Na nossa luta, no movimento, tudo que a gente faz é decidido coletivamente. Então, tudo que a gente faz é decidido na Assembleia, o que é decidido pela maioria todo mundo faz, e tudo é feito coletivamente. Então, foi juntos que a gente construiu em Mutirão o bairro que a gente está vivendo hoje há 5 anos. Foi juntos que a gente decidiu onde iam passar as ruas, onde iam ser as praças, como que ia ser o sistema de energia, de esgoto, de água, como que iam ser resolvidos os conflitos, qual que iam ser as regras de convivência entre a gente. Foi o povo que junto decidiu e fez isso acontecer. Então, nessa batalha, para a gente tentar arrancar com as nossas mãos os direitos que são negados para a gente todos os dias, a gente descobriu que a nossa maior força é a nossa organização. E que a gente só vai poder ter as mudanças que a gente precisa se a gente se organizar os de baixo, para derrubar e acabar com esse sistema de poder dos de cima. Tentando fazer essa experiência, a gente conseguiu construir um bairro onde a gente consegue ter acesso e, às vezes, viver melhor do que o bairro que é oferecido para nós. Oferecido não, é o jeito que dá para a gente viver lá fora. Então, na nossa ocupação, a gente pôde ter acesso à cultura, a teatro, a aula de espanhol, a gente pôde aprender a planejar, fazer mapa, projetar o nosso bairro, desenhar o jeito que a gente queria que fosse o lugar que a gente está. Na nossa ocupação, em 5 anos, não teve um homicídio, não teve uma facada no busto de ninguém. E a gente fez isso sem ter que oprimir ninguém. A gente fez isso porque a gente foi construindo um bairro juntos, em que todo mundo é responsável e parte desse projeto que a gente está construindo, que é o nosso bairro. E as mulheres foram parte desse processo. Agora, quando uma mulher descobre que ela é capaz de poder fazer uma luta por moradia, e depois que ela é capaz de poder organizar uma cozinha
No vídeo tem uma fala da Aline que eu acho muito bonita, que ela fala: antes de vir para cá, eu pensava como é que eu ia fazer para alimentar meus 3 filhos. E hoje eu estou numa cozinha que a gente está pensando como é que a gente vai alimentar 1000. E a gente conseguia. Se a gente é capaz de fazer isso, e a gente é capaz de construir um bairro onde a gente decide o que é melhor para todos nós, onde há praça, onde as crianças vão brincar, como é que a gente vai resolver os problemas. Se a gente é capaz de organizar um bairro, por que a gente não é capaz de organizar uma cidade, um país, o mundo inteiro? Essa verdadeira revolução que a gente quer construir, porque essa experiência que a gente construiu na Ocupação Esperança, a gente gostaria que pudesse ser transportada para todos os cantos, para que cada bairro, cada ocupação, cada fábrica, cada posto de saúde, cada escola pudesse ser organizado e decidido por quem vive nela, por quem trabalha nela. E isso é uma verdadeira revolução que a gente quer que aconteça. Agora, essa revolução que a gente quer que aconteça só vai acontecer se as mulheres forem parte dela, senão ela não vai ser possível. Para isso, a gente também teve que perceber que a nossa luta, para poder as mulheres serem parte dela como foram, é preciso que a gente também conquiste os homens para essa luta, para eles entenderem que a luta das mulheres também é uma luta sua. Os homens explorados e oprimidos, a gente quer conquistar eles para entender que a luta das mulheres também é uma luta sua, porque quando uma mulher se fortalece e está à frente da luta, é a luta de todos nós, da nossa classe, dos trabalhadores, do povo pobre, que fica mais forte. Enquanto uma mulher estiver enfiada dentro do barraco porque é agredida pelo marido e ele não deixa ela sair do barraco porque tem ciúme, não é só ela que está sendo prejudicada, é todos nós que estamos sendo prejudicados, porque é a perda da possibilidade de ter mais uma companheira serrando fileiras para a gente fazer a luta que a gente precisa fazer. Não é porque a gente queira, é porque a gente precisa. Porque só dá para a gente viver dignamente se a gente fizer essa luta. E é verdade que a questão das mulheres avançou muito, né? A gente vê que a discussão sobre a questão das mulheres ganhou muito espaço. Mas a gente precisa caminhar muito mais do que a gente caminhou até agora. Porque se para algumas mulheres o feminismo conseguiu libertar de várias amarras, para as mulheres da classe trabalhadora, para as mulheres pobres, para as mulheres negras, indígenas, quilombolas, sertanejas, ribeirinhas, não é do mesmo jeito. Então, o feminismo e o debate de mulheres que a gente defende não pode estar descolado, tem que estar junto da luta por todas as outras necessidades do nosso povo. Então, a libertação das mulheres que a gente defende tem que caminhar junto com a libertação do nosso povo. E esse jeito de enxergar a questão das mulheres coloca a gente muito mais perto dessa ideia revolucionária de que é preciso virar esse mundo de ponta cabeça, de o que está aí não serve para nós e que a gente precisa destruir e construir tudo de novo. E vamos fazer isso quantas vezes for necessário, porque do jeito que não dá. E o sistema sabe disso, que se a gente pensa o feminismo dessa forma, isso é muito perigoso, junta muita coisa que pode ser muito explosiva. Então, várias vezes a gente vê o nosso feminismo sendo os nossos inimigos tentando pegar o nosso feminismo para tentar domesticar ele, amansar ele, para ele não ser tão forte. E a gente não pode deixar isso acontecer. O nosso feminismo tem que ser um feminismo que adentre os becos, as vielas, as favelas, a ocupação. Tem que ser o feminismo que adentre a vida das mulheres que criam seus filhos sozinhas, que são superexploradas, que já tiveram tudo arrancado e, quando não tinham mais nada, ainda tiveram seus filhos arrancados quando são assassinados pela polícia. Tem que ser o feminismo das mulheres para quem nunca foi verdade a ideia do sexo frágil, para quem, desde a escravidão até os dias de hoje, como empregada doméstica, como servente, tem o seu couro arrancado e é tratada como burro de carga até hoje. É esse feminismo que a gente quer construir no meio do nosso povo, no meio da nossa gente, e um feminismo que sirva não só às mulheres, em primeiro lugar às mulheres, mas que sirva a todos nós. As mulheres da nossa classe carregam um ódio acumulado, porque, infelizmente, ainda hoje é um fardo ser mulher, ser pobre, ser preta, ser mãe, ser indígena. E nós não queremos que o nosso ódio acumulado seja reduzido
para a gente pensar a questão das mulheres e da moradia simplesmente para pensar que o título da casa tem que estar no nome da mulher, ou que, na hora de fazer um projeto de moradia, a cozinha tem que ser maior, o lugar onde vai pôr o tanque tem que ser maior. A gente acha que é preciso ir mais além, a gente acha que é preciso e que é possível ir mais além. E é um pouco isso que a gente queria dividir com vocês hoje, com essa nossa experiência da Ocupação Esperança, porque é a partir desse lugar que a gente enxerga a questão das mulheres na luta pela moradia e pela cidade. É fundamental a gente enxergar a nossa luta a partir do olhar das mulheres, porque se a gente não enxerga a nossa luta a partir do olho daquele que está sendo mais oprimido e mais explorado, a gente não é capaz de enxergar todo o desafio que a gente tem pela frente. Então, é do olho das mulheres, sobretudo das mulheres pretas, que a gente tem que enxergar qual que é o nosso desafio nessa luta pela moradia e pela cidade, e pensar que essa questão das mulheres tem que ser pensada para unir a nossa classe, para unir os de baixo, para derrubar os de cima e fazer essa revolução que a gente precisa que seja feita. Então, era um pouco isso que a gente queria dividir aí com vocês, que é um pouco do que a gente tem pensado aí sobre a questão das mulheres nessa nossa caminhada aí da luta pela moradia, mas não só pela moradia, por todas as transformações que a gente precisa aí. É isso. Obrigada. Obrigada, Irene. O seu vídeo e o vídeo da Esperança, Mulheres da Esperança, e a sua fala, acho que já dão um pouco o tom do tema que a gente escolheu, e a gente já vê que foi uma escolha acertada, né? Estou olhando aqui para a Delana, que ajudou, que está na organização, na escolha, né, do tema e do seu nome, né? Quando a gente pensou em, nossa, precisamos de duas representantes do movimento de moradia que consigam transmitir um pouco da ideia do que a gente quer construir amanhã. E eu acho que a sua fala foi toda o que a gente queria que fosse dito de fato. Obrigada. Agora eu vou passar a palavra para a Antônia, que também é uma companheira aqui da Defensoria e dos movimentos há muitos anos e vai falar um pouco da experiência dela. Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui, colocando um pouco da nossa história para vocês. Agradecer por vocês estarem aqui presentes também, para ouvir a gente, toda essa organização. Todo ano a gente participa de alguma forma da Jornada da Moradia, talvez não tão diretamente, mas sempre aí assistindo, né, e prestigiando esse evento. Mas eu vi a companheira falando aqui da Esperança, eu me vi lá, né? Vocês também, né? Ô, mulherada de peso, né? E aí me fez recordar quando eu precisei entrar no movimento. E a necessidade de entrar no movimento foi uma necessidade pessoal, porque eu pagava aluguel, morava no Cochiço, com 2 filhos, vim do Maranhão, sem eira nem beira. Morei aqui na Alameda Nóstima, no Cochiço, onde 2 banheiros para 10 famílias. E quando a gente vem de fora para São Paulo, a gente primeiro fica no centro, porque a gente tem muito dinheiro para pagar passagem para vir do bairro para o centro todos os dias procurar emprego. A gente fica um pouco aqui, se matando, pagando aluguel caro, até arrumar o trabalho, e depois a gente vai para a periferia. Porque aí a gente precisa pagar o aluguel mais barato, né, para poder sustentar os filhos. Mas, mesmo saindo daqui, onde eu morava no Cochiço, lá também não foi diferente. Só que só era 3 famílias no quintal, um banheiro só também. E uma amiga minha me apresentou o movimento. Vamos para o movimento, que lá a gente vai conquistar a nossa moradia. Eu já tinha essa percepção de busca de direito, eu já tinha a percepção de gênero. Uma companheira disse aqui que a gente não quer ser melhor que o homem, mas a gente quer ser igual, que ele olhe para a gente como igual, em direitos e em deveres também. E aí eu comecei a participar. Já entrei como coordenação, porque eu tinha vontade de fazer diferença. Eu dizia assim, não, mas eu não vim só para esse mundo para ser mãe e esposa. Eu vim também para fazer diferença. De buscar o melhor e a melhor dignidade para mim,
para a minha família, para os meus parentes, para o meu bairro, para a sociedade em que eu vivo. Porque nunca foi fácil, principalmente para a mulher, que sempre foi a maior vítima de tudo, né? Da violência doméstica, do desemprego, porque ela sempre foi a menos escolhida dentro de um processo de seleção. O homem era preferencial de tudo, né? E aí eu fui para o movimento de moradia. E, naquela época, tinha muito homem na coordenação, nos anos 80. Eu tenho 23 anos de militância no movimento de moradia. E o movimento de moradia me transformou e me tornou essa mulher que sou hoje. E eu sei que transformou muitas mulheres que estão aqui também. Porque a gente só precisa de uma oportunidade. A gente tem a vontade, mas, às vezes, a gente não tem oportunidade. E aí eu encontrei essa oportunidade na busca do meu maior sonho, que era a minha moradia definitiva. E aí eu vi que eu tinha direito à educação, eu tinha direito à saúde, meus filhos também, meu bairro tinha direito a uma infraestrutura. Quando eu fui morar no meu bairro, era só barro. Chama Fazenda da Juta. Hoje é o bairro que tem mais equipamentos públicos que você possa imaginar. Porque depois que eu consegui a minha moradia, que foi em mutirão em autogestão, a gente criou um conselho gestor para trazer equipamentos públicos para aquela região, para atender a população, que é direito, a gente não pediu favor nenhum. A gente conquistou mais de 7 escolas só nesse bairro. Lá, uma escola técnica também, um hospital. Vocês não têm noção que de equipamento público a gente conquistou para garantir uma dignidade, de fato, para aquelas famílias que estavam ali morando. Aí, construí em autogestão, coloquei fio, bati laje, peguei uma escoliose. Cara, e aí fui se afunilando as coisas, e aí, quando eu percebi, os homens já estavam saindo e as mulheres entrando. 70% das pessoas que faziam uma luta eram mulheres. O movimento que eu faço parte, todas são lideranças mulheres, de 30, 20, de 10, de 5, todas mulheres. Às vezes, um homem senta ali, mas só para ouvir a gente, né? Mas a mesa é de mulheres. Então, e isso foi conquistas importantes. A gente ainda não conseguiu, e vai demorar a alcançar, aquilo que a gente almeja, que é a igualdade. Mas a gente está trabalhando para isso. O movimento que eu coordeno, ele tem 30 grupos de base, 3 ocupações. A gente reuniões que não acabam mais. Diferente, né, de vocês ocuparam, a gente veio da base. Bases em toda a cidade de São Paulo, onde as pessoas se reúnem, a maioria mulheres, para decidir, de fato, a gente conquistar o direito à cidade, conquistar o direito à habitação. E aí a maioria é elas que decidem que a gente tem que ocupar. Ocupar, para nós, é uma ferramenta de chamar a atenção do poder público, de mostrar, no centro de mostrar os prédios abandonados, sem função social, que é crime, mas algumas vezes o judiciário não enxerga dessa forma. O judiciário julga pela propriedade, né? E aí a gente, da maioria das vezes, acaba perdendo. Se não fosse a defensoria, que nos defende o tempo inteiro, Alderon, que não tem sossego, a gente atrás, talvez a gente não teria tanta conquista. Mas a gente tem parceiros importantes nesse processo, movimentos de garra também nesse processo. A gente fala da União, a companheira passou aqui. Eu, quando comecei minha militância, entrei no movimento, foi pela União. Aí, depois, com outro grupo lá, a gente criou um grupo gestor, a gente foi para a Frente de Luta por Moradia, porque a Frente estava fazendo muita luta aqui no centro, e o centro tinha mais de 1.000 prédios abandonados. E a gente queria denunciar isso para o poder público entender que não é porque a gente é pobre que tem que morar na periferia, viver à margem da sociedade. A gente fala à margem da sociedade, a pessoa até é bandido. Não, porque a gente vive à margem. Para cá fica quem tem tudo, para lá fica quem tem nada, sem infraestrutura nenhuma. Então, se a cidade nos pertence, ela é nossa, então vamos fazer realmente que isso seja real. E aí a gente vem brigar, e vem dizer, olha, quem paga essa infraestrutura aqui do centro
somos nós, que pagamos nossos impostos e trabalhamos. Mas por que, então, que nós não podemos usufruir disso? Né? É um direito. Então, a gente veio para o centro para a gente denunciar isso e facilitar a vida também das famílias. Se alguma família aqui hoje quiser falar o que é morar no centro, o que de diferença trouxe morar no centro, e tiver essa oportunidade, é importante. Né? Não é eu só falar, é a família que está aqui falar. Para vocês entenderem melhor, a luta da mulher, dentro desse processo, e quando vem para o movimento, ela entende realmente o que ela realmente precisa lutar e quer lutar para poder usufruir daquilo que é de direito seu, e a gente fala assim, aí o homem, está onde aí? Está ali, só assistindo. Porque, na verdade, ele assiste e, quando precisa, ele vem. Porque, na verdade, na maioria das vezes que as lutas acontecem, são as mulheres que tomam a frente. A maioria das vezes são as mulheres que tomam a frente. A mulher tem uma percepção e um poder de liderança não melhor que o homem, mas de uma humanidade mais perceptiva, né? Sabe entender a coisa como um todo. Ela não vai só na questão, não, é direito e a gente quer e tem que ser. Não, é direito, a gente quer, e a Constituição diz que a gente tem que ser atendido nesse direito também. E aí a mulher, ela se olha, ela olha para a outra, e a outra fala assim, vamos fazer? E aí o restante, vamos. Gente, não tem poder maior que o coletivo. E a mulher frágil, quando elas se juntam, não tem para ninguém. Poder nenhum consegue derrubar uma luta quando as mulheres se organizam e se reúnem. A outra coisa que você citou aqui é que, além da gente trabalhar essa questão no movimento do empoderamento da mulher, e a gente trabalha de fato isso, como a gente trabalha isso? A mulher, quando ela vem para o movimento, a maioria das vezes ela já vem com todos os direitos violados. Todos. Vítima de violência, e não só a violência física, mas a psicológica e todas as outras. E não é só a gente dizer que ela vai ter que mudar, a gente precisa se organizar para fazer com que a mudança na vida dela aconteça. E o primeiro empoderamento que a gente dá para ela já é arrumar um trabalho. Que ela já sai da dependência financeira do companheiro, que ele acha que tem que bater nela porque sustenta ela. Né? A maioria das vezes é assim também. Depois disso, onde a gente já consegue encaminhar ela para uma direção onde ela já começa a se enxergar como sujeito de direito, a gente, então, já trabalha a questão dos filhos, dos adolescentes, às vezes. Buscar, olha, não pode ficar fora da escola, vamos arrumar um curso para essas crianças fazerem, vamos tentar fazer um trabalho onde a gente possa colocar essas crianças e esses adolescentes para fazer algo importante dentro do processo de luta também, tanto que aqui hoje tem os adolescentes que vieram, né, para assistir essa jornada. E aí a gente traz psicólogo, assistente social, faz ações sociais para que aconteça realmente, de fato, a mudança. A gente traz elas para esse tipo de evento, todos que tem a gente procura levar, para elas entenderem. Eu costumo dizer que não é só você dizer o que tem que fazer, você tem que colocar a pessoa na situação, para ela entender realmente o que acontece de fato. Porque falar é fôlego e o vento leva. Mas o que você vê e o que você vivencia, isso ninguém tira. Né? Isso é fundamental para a gente empoderar a mulher. O meu TCC foi em cima dessa questão. É o empoderamento da mulher a partir da inserção dela no movimento social. E aí eu provei minha tese. Todas que eu procurei e peguei as informações, deixaram claro, todas que eu entrevistei, que as vidas delas melhoraram a partir do momento que elas vieram para o movimento. E não é só de moradia, tem vários outros movimentos de saúde e outros mais. Mas aí foi que ela se enxergou como sujeito de direito.
e que objeto de direito não faz parte mais e nem fazia parte da vida dessas mulheres. E aí, a partir desse momento que eu comecei a entrevistar e entender realmente quais foram as mudanças significativas dentro do processo de empoderamento da mulher, foi exatamente isso. Todas falaram. Eu não tinha conhecimento do poder do coletivo. Também vivia muito no meu individual, porque era porrada toda hora, então eu vivia me protegendo o tempo inteiro. Então, ali também eu já dava porrada toda hora, né? E não queria saber. Veio me agredir, eu também ia para cima. Mas também tinha aquelas que falavam assim. Então, meu marido me batia, e aí ele dizia assim, fica quietinha aí, que eu vou trabalhar, eu não posso passar nervoso, e você me faz eu te espancar. Cara, você não pode fazer isso comigo. O marido dizia. Quando ela se empoderou no coletivo das mulheres, ela socou ele. Aí ela falou assim, agora vai lá, vai trabalhar e vai dizer para os seus amigos que o seu olho roxo foi eu que te dei um soco. E não me enche o saco, porque eu tenho que cuidar, eu tenho que sair para procurar emprego. Para você ver o quanto é importante essa organização, quanto é importante a gente estar juntas. Sozinha não fazemos nada, não podemos nada. Sozinhos não somos ninguém. Mas quando a gente passa a se ver, a se reconhecer dentro de um processo coletivo que diz que você é um sujeito de direito, e aí você realmente se reconhece como tal, aí não tem para ninguém. Você não tem medo nem de morrer. Estou mentindo? Brigando pelos seus direitos. Eu já levei boba na perna, brigando pelos meus direitos. Quantas mulheradas já levou bala de borracha nas coxas, brigando pelos seus direitos? E, na maioria das vezes, conquistaram, tá com a marca. Mas não perdeu a guerra. A batalha ainda continua, ela não vai ser fácil da gente vencer, só olhando e assistindo. A gente tem que agir, a gente tem que ir para as ruas, a gente tem que ser unidas, entender uma a outra, a necessidade umas das outras, para que a gente possa realmente, de fato, brigar e saber por que está brigando, porque só dessa forma a gente vai conquistar. E a minha história, ela foi exatamente assim. Eu me transformei. Eu me tornei outra pessoa dentro do movimento de moradia. Eu não me reconheço há 23 anos atrás. Eu sei quem eu sou hoje. Eu já vi mulher fazendo ocupação com criança de 1 semana de nascido. Eu olhava assim, mas o que você está fazendo com essa criança? Está com 1 semana que nasceu. Eu estou aqui porque eu não tenho onde pôr ele para morar. E eu tenho que trazer, para mim vir, eu tenho que trazer ele. E a minha luta aqui não é também porque ele não tem onde morar. Ele tem 7 dias, mas ele está sendo despejado hoje. Então, eu vim aqui para ocupar, para que ele tenha um espaço onde morar. Olha como a mulher é poderosa, gente. Algum homem faz isso? Difícil, né? O homem não vem ocupar e fazer uma luta com a criança de 7 dias de nascido, a mulher ainda de resguardo na dieta, que nem diz. E a gente aí, as mulheradas, e aí é onde a gente vê o poder da mulher. As mulheradas vendo aquilo, todo mundo se juntou, cobriu em cima dela e protegeu ela e a criança, enquanto as bombas rolavam ali no meio da rua. E foram colocando ela para dentro, já foram se organizando, vendo onde ela ia ficar, como que a criança ia ser cuidada, se ela não podia, mas todo mundo ali já se organizou já para cuidar da situação dela também. E aí é onde a gente vê como é grande o poder da mulher quando ela encontra outras mulheres com objetivo pessoal, mas que sabe que só vai conquistar no coletivo. E no coletivo, companheiras, do movimento Sem Teto pela Reforma Urbana, homem não pode bater em mulher. Se bater, sai fora. E não é os homens que tiram, não. São quem? São as mulheres.
No movimento Sem Teto pela Reforma Urbana, companheiros, se o cara chegar embriagado e tentar bater na mulher e quebrar tudo, ele sai na hora. Quem tira? E não pode mais voltar. E depois disso que a gente faz esse processo de convidar o companheiro a se retirar, porque ele não é dono dele e ele não é um objeto dele, a gente se reúne, se une e começa a organizar a forma que aquela mulher vai sair da situação que ela estava para uma situação melhor. E isso acontece o tempo todo no nosso movimento. E isso acontece o tempo todo na nossa organização. Mulher não é objeto de direito. Mulher é sujeito de direito. E homens, no nosso movimento, eles aprendem isso também, viu, doutora? Na maioria das vezes, os homens deixam de beber, nunca mais toca na mulher dele, passa a entender que ele estava cometendo atrocidade quando ele fazia isso, e aí ele passa a ter uma visão diferente da mulher que ele está convivendo e das mulheres que estão ali no entorno dele. Então, além da gente trabalhar a questão da mulher dentro do movimento social, a gente também trabalha a questão do homem. Porque, assim, vamos combinar, a gente também precisa dos homens, né? Mas eles precisam mais da gente, porque quem pare eles somos nós. Né? Mas, enfim, a gente não está brigando aqui pela superioridade, a gente está brigando pela igualdade. E aí eu torno a dizer para vocês, mulheres, de luta, ninguém consegue vencer. O poder da mulher, quando ela está unida, é fantástico. É inacreditável. Vocês não têm noção do que eu já vi nos meus 23 anos de militância, de movimento, o que as mulheres são capazes de fazer quando elas vão defender aquilo que é o direito, que é seu de direito, e quando elas vão defender a própria vida delas, que é desse processo da violência. E aí eu tenho orgulho de dizer para você que em 23 anos de movimento, de ocupação, também nunca aconteceu de ter qualquer tipo de morte dentro das nossas ocupações, discussões, sim, quando o cara está lá fora, a briga quer entrar, mas a gente vai lá e conversa, releva, e depois se acalma. 6 meses depois que o camarada saiu de casa, aí você olha para a mulher e fala assim, mas você é fulano? Cara, muda. A mulher muda totalmente. Você não consegue reconhecer a mulher depois de 6 meses que ela se livrou do traste. Você não consegue. Ela se transforma. Mas é isso que eu quero falar para vocês. A gente tocou muito na violência das mulheres, porque é o que está mais presente perto da gente, que a gente tenta combater o tempo inteiro. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco da minha história. Eu quero dizer para vocês que quem me salvou foi o movimento, mas o movimento só não me salvou de um casamento que não estava legal. O movimento me salvou de mim mesma, da minha situação em que eu vivia, de querer fazer parte de algo, mudar alguma coisa, transformar alguma coisa, mas eu não tinha o caminho, não sabia como, não enxergava um viés, até no dia que eu enxerguei foi um movimento. E aí, a partir daí, para sempre, até morrer, vou continuar no movimento. E é por isso que eu falo para vocês e pergunto, e quem não lutar? Obrigada. Feliz de estar aqui com vocês. Espero a gente se encontrar em outra oportunidade. Obrigada, Antônia. Aqui seu certificado. Agradecer a sua presença, a sua fala. A gente vai finalizar essa mesa agradecendo a Irene e a Antônia a fala delas, muito representativa do movimento de moradia, das ocupações e da luta das mulheres em busca do direito à moradia e à cidade. E antes de finalizar hoje, aqui a gente vai ter uma apresentação do BAC Mulher Campo Limpo. Eu vou pedir ajuda para todo mundo, que a gente vai tirar essa estrutura aqui e elas vão se apresentar aqui em cima, porque a gente está sem uma caixa de som apropriada. Enquanto isso, eu vou lembrar que o nosso encontro, a continuação da jornada é amanhã, na PUC do Piranga. A PUC do Piranga fica na Avenida Nazaré.
Obrigado.